consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de
todo o universo. Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei como o texto diz que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo o tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo o tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Eu quero desejar a você e a sua família uma abençoada noite de quarta-feira. Que Deus possa falar profundamente ao nosso coração. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para o qual é destinada. E estamos compartilhando já há algumas quartas-feiras uma série de ministrações em cima da oração do Pai Nosso, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Falamos sobre vários princípios espirituais que norteiam o reino dos céus e que estão presentes esses princípios na exposição desta oração. Hoje iremos compartilhar sobre mais um princípio espiritual, o princípio da provisão. Antes de mais nada, vamos ler o texto. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos estar compartilhando um pouco sobre esse sexto princípio. Aliás, já compartilhamos alguns princípios, falamos sobre o princípio da devoção, da paternidade, do governo, né, da eternidade. E hoje iremos compartilhar sobre o princípio da provisão. Mas quero orar com você primeiro, pedir que Deus fale conosco, abra o seu coração, abra a sua alma, se permita ser ministrado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Deus Santo e querido, nós queremos te agradecer. Nós somos gratos a Ti porque nos sentimos amados, acolhidos pelo Senhor, pela Tua palavra. Não somos órfãos, de fato temos um Pai que tem nos conduzido e feito isso de forma abundante, triunfante, vitoriosa. Obrigado pelos Teus cuidados sobre as nossas vidas. E nesta noite, Pai, quando iremos estudar a Tua palavra mais uma vez, fale conosco, fale ao nosso coração, somos carentes de ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom,
iremos então compartilhar um pouco mais dessa palavra abençoada, a grande oração do Pai Nosso. E uma das coisas que eu tenho afirmado nesse tempo de exposição é que, no meu ponto de vista, quando interpreta essa narrativa, o que fica claro para mim, que há um desejo do coração de Jesus, e esse desejo extrapola ao simples fato de tentar ensinar pessoas a orarem. Até porque, como já afirmei, quando você lê o contexto, essa palavra é destinada a pessoas que já oravam, que tinham uma prática religiosa. Aliás, inclusive oravam em praças públicas, nas sinagogas, inclusive são repreendidos pelo próprio Senhor, porque eles agiam, boa parte deles, como hipócritas, até oravam, mas faziam isso para aparecer, para ficar em evidência social, e há uma reprimenda ali. Então, diante dessa realidade de uma comunidade religiosa que já orava, por que então ensinar a orar? Na verdade, ele está ensinando princípios do seu reino a partir da oração. Nós já compartilhamos vários princípios espirituais e hoje eu quero falar especificamente sobre o princípio da provisão. E o fragmento dessa narrativa que eu quero trazer é simples. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando acabamos de ler aqui essa oração do Pai Nosso, há um certo momento em que fica claro quem é quem na história. A narrativa coloca Deus como Pai, nos coloca como filhos, deixa bem claro a origem desse Pai, que é uma origem eterna, Ele é o Pai dos céus, e aí vem um momento em que o primeiro pedido é feito. Nesse momento, o texto é claro em dizer, nesse Deus que realiza a vontade dEle nos céus e na terra, é um Deus que também será um Deus de provisão para mim e para você. E a expressão que aparece aqui nessa oração como sugestão e que traz para nós mais um princípio espiritual é a expressão: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estamos falando aqui do princípio da provisão. Como é bom podermos, numa relação com Deus, e essa relação tem que ser baseada em amor, em devoção, em cumplicidade, em respeito, em honra, coisa que já vimos, uma relação de um filho que reconhece a autoridade do seu pai. Como é bom nessa relação nos sentirmos acolhidos, apoiados, protegidos, amados por esse Deus. E é isso que ele faz o tempo todo. E quando eu olho para esse fragmento, a oração traz para nós algo muito interessante, que é a quem pedir, a quem clamar por provisão. Quem é, na verdade, a figura que vai prover para mim e para você? Há uma falsa sensação, e essa sensação ela tem ganhado, eu diria, a mais evidência nos dias atuais. E que falsa sensação é essa? De que nós podemos resolver a nossa vida sozinhos, nos bastamos, somos autossuficientes. Já afirmei em outra ocasião que Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre os últimos dias. Ele diz que nos últimos dias os homens seriam presunçosos. Veja só, pessoas centradas em si mesmas, arrogantes, presunçosas. Bom, e é isso que vamos perceber hoje como um traço social. Boa parte das pessoas se acham dona do seu próprio destino e elas acreditam ter a resposta para tudo. Por um lado, somos pessoas mais empoderadas pelo conhecimento, pela ciência, pela tecnologia, isso é um fato, mas o lugar de Deus nunca é alterado. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. No último momento que nós compartilhamos, semana passada, falamos sobre o princípio do governo, um Deus que está no controle de todas as coisas, que a vontade dele é feita no céu e na terra. E aí é a hora de a gente pedir, Senhor, que esse governo do Senhor venha sobre a minha vida, que o Senhor possa governar os meus dias, meus sonhos, que o Senhor possa governar minha família, meu trabalho, meu ministério. Por isso que quando eu comecei essa exposição, deixei bem claro que se nós não compreendêssemos o primeiro princípio, o resto seria perdido. E o primeiro princípio é o princípio da devoção, que nos coloca no nosso lugar de dependência do Senhor. E agora esse fragmento, o pão nosso cada dia nos dá hoje, fala então de uma dependência para a provisão, de uma clareza sobre quem é Deus nessa relação. Só que tem um detalhe, a palavra pão aqui, nesse texto, traz para nós um conceito muito maior do que um alimento à mesa. É aquilo que alimenta a alma, eu diria em 3 dimensões, aliás, aquilo que nos alimenta a alma, o corpo e o espírito. Porque o pão que desce do céu, que é o próprio Cristo, não vem trazer para mim e para você apenas o arroz, o feijão, a carne, os legumes, não. É mais do que isto, é mais do que pão à mesa. É um Deus que nos supre, que nos alimenta de todas as formas. Eu queria pensar, a partir desse princípio, da ideia de um pão, como o princípio de uma provisão para o corpo, alma e espírito, e olhando para Deus como a figura desse provedor, vamos pensar então nessas 3 dimensões à luz da palavra de Deus. Por exemplo, lá no livro de Salmos, capítulo 37, verso 25, a Bíblia diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo,
nem a sua semente a mendigar o pão. Aqui o salmista, Davi, vai deixar bem claro que na visão dele espiritual, na compreensão de que era Deus na sua história, ele sabia que jamais ele iria mendigar o pão e que ele olha e percebe que também isso acontece com toda pessoa que foi justificada pelo perdão de um Deus que é amoroso, ou trazendo para o Novo Testamento, justificadas pelo sangue de Jesus, pessoas que foram justificadas pela via do perdão, pessoas que se reconheceram pecadoras, se renderam a Cristo, entenderam o seu lugar e, portanto, se colocaram nesse lugar de filho, nesse lugar de devoção a um Deus que também é Pai. Essas pessoas, elas, então, são agora alvo da provisão diária de Deus. É o que o texto vai dizer aqui. Eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Um Deus que alimenta o nosso corpo. Aliás, num dado momento, também na mesma exposição de Mateus, capítulo 6, quando nesse Sermão da Montanha, aliás, o texto vai trazer muitas lições importantes, uma delas é sobre a preocupação, sobre a ansiedade, e uma das coisas que é colocada lá é a preocupação com o alimento. O que iremos comer amanhã? Ele diz, olha para as aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, não colhem, mas não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Então o texto deixa bem claro que Deus é o Deus que não somente alimenta a ave do céu, mas que alimenta aquele que foi justificado pelo caminho do perdão. O que pode impedir de você acessar a provisão de Deus é a soberba, a arrogância, a prepotência. Isso pode te roubar esse lugar de ser agraciado pela dádiva da provisão divina. Mas o texto também vai dizer no livro de Salmos, capítulo 62, verso 5, a seguinte expressão: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Agora o salmista está trazendo aqui para nós um outro modo de Deus prover, um outro tipo de pão, não somente agora o pão para o corpo, mas o pão para a alma. Ó minha alma, espera somente em Deus, espera de forma quieta, silenciosa, pacífica, somente em Deus, porque dele vem a sua esperança, dele vem a minha esperança. Um Deus que alimenta a nossa alma, um Deus que não nos permite viver uma experiência humana e espiritual baseada numa experiência desértica, de sequidão. Não, mesmo que estejamos passando por algum deserto, sempre brota uma água cristalina, fresca. É um Deus que faz brotar da água viva sobre nós, que refrigera a nossa alma, um Deus que traz alimento para a nossa alma, um Deus que nos provê para a alma, um Deus que cuida de nós. Mas o texto vai seguir também, em João capítulo 6, verso 5, traz uma outra compreensão também dessa provisão de Deus. Falamos sobre a provisão para o corpo, Salmos 37, 25, a provisão para a alma, Salmos 62, 5, e agora a provisão para o espírito. Diz a palavra: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O próprio Cristo declara, eu sou aquele que vai alimentar a alma de vocês. Eu sou aquele que vai resolver um problema, que é um problema que pode interferir na eternidade de vocês. Eu vou alimentar a alma de vocês, mas vou alimentar também o espírito de vocês. Um Deus que alimenta o nosso corpo, alma e espírito. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Ele está falando aqui da eternidade, de um Deus que nos alimenta de tal forma que interfere não somente na nossa jornada aqui na terra, não somente no nosso destino, que é o céu, mas interfere na nossa eternidade, o modo como iremos celebrar espiritualmente a vida para além desta vida biológica, que tem ponto final. Portanto, quando eu olho para essa expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, fica claro para mim essa intenção de um Deus que quer alimentar muito mais do que o nosso corpo, um Deus que quer alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Olhando para essa realidade, eu gosto de afirmar que esse Deus, Pai, que em Cristo se revela, se manifesta, nos tornou herdeiros, nos tornou co-herdeiros com Jesus, o seu Filho unigênito, participantes da herança celestial. Não por mérito nosso, mas por mérito de Jesus. Não porque eu e você fizemos algo por merecer. Não tem nada a ver com meritocracia humana, mas graça divina, por meio de Jesus. Diz lá em Lucas, capítulo 5, verso 31,
E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. E ainda em Romanos capítulo 8, 17, a parte A diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uma das passagens bíblicas mais lindas que eu observo na Bíblia e que traz uma tipologia que mostra como Cristo trata os seus, é a história de Davi. A história de Davi trazendo para a sua mesa Mefibosete, um homem que foi colocado no esquecimento, na terra de silêncio, exatamente porque em função de uma queda que ele sofre, tendo ficado aleijado, como já mencionei numa outra ministração, ele então é colocado para longe desse lugar de honra, que é o trono, que ele tinha direito, inclusive, filho de Saul, e que ele tinha direito às heranças, e tudo isso foi tirado, roubado dele, porque ele agora está numa condição que não lhe é permitido esse direito. Ele era um aleijado. E Davi manda chamar esse rapaz. Esse homem agora é colocado na mesa do rei, Davi. E diz Davi: olha, o que eu comer, você come, o que eu beber, você bebe. E reparte então a herança, que é de direito deste menino, lá atrás, esquecido, agora homem, agora dignamente tendo a vida de volta, a honra de volta, a dignidade de volta, um Deus que está dizendo para ele, por meio de Davi: eu vou te honrar, apesar de você ter uma condição que, digamos assim, culturalmente seria um impeditivo. Bom, o que isso tem a ver conosco? Bom, eu e você não somos talvez aleijados, como Mefibosete o era fisicamente, mas todos nós fomos aleijados pelo pecado, defeituosos pelo pecado, eu e você nos tornamos em função da queda adâmica. E mesmo assim, sendo eu e você pecadores, Deus, por meio de Jesus, nos trouxe para a sua mesa, nos serviu do seu cálice, do seu pão, nos alimentou e compartilhou conosco a sua herança. Que coisa linda essa história, porque é a nossa história, a nossa realidade com o Senhor. Eu e você não merecíamos a mesa de Deus, não merecíamos as honras desta mesa, não merecíamos nem o pão nem o cálice, mas Ele nos deu por meio de Cristo Jesus. E é isso que fica claro para mim, que Deus Pai, esse Pai nosso que estás nos céus, por meio de Jesus, nos permitiu termos acesso às heranças celestiais, nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Portanto, olhando para essa figura de um Cristo que nos coloca no lugar da herança e, portanto, tendo acesso à provisão, eu diria que Cristo é a máxima provisão do Pai para mim e para você. Cristo é a máxima provisão do Pai para os seus filhos, por adoção. Não existe nada mais extraordinário, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem esse pão vivo que desceu do céu tem todo o resto. Tudo começa nele. Se você acha que tem tudo, mas não tem Cristo, você não tem nada. Mas quem tem Jesus tem acesso aos benefícios do reino, é herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. De Gênesis 22:8, uma palavra linda na história de Abraão e uma experiência de fé tremenda, diz assim: E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Essa história é conhecida, já citei numa outra ministração, em que nesse momento Deus havia dado uma ordem a Abraão para que ele sacrificasse o seu único filho. Ele vai até o monte, no lugar em que deveria estar, arruma ali o altar, tudo pronto, o próprio filho ajuda em arrumar aquele lugar, prepara a madeira, tudo ok. E aí uma pergunta é feita pelo menino: olha pai, está tudo arrumado, cadê o cordeiro? E Abraão, no ato de fé, diz: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Olha que coisa linda. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gênesis, Abraão declara: Deus proverá para si o cordeiro. Lembrando que naquela ocasião um cordeiro aparece ali preso a um arbusto e aquele cordeiro vai para esse lugar do sacrifício, poupa a vida do seu filho Isaque. E é esse lugar que Deus também nos coloca, lugar de homens e mulheres que poderiam ser colocados no lugar da morte, mas o Cordeiro de Deus, que é Cristo, vai para o nosso lugar, nos substitui, nos poupa a vida, morre em nosso lugar, para que você tivéssemos vida e vida em abundância. Portanto, a máxima provisão do Pai para mim e para você é Cristo. E alguns conceitos espirituais se destacam nessa história de um Deus que provê para nós. Nesse simples fragmento, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem coisas
extraordinárias sendo ditas aqui, e à luz desse universo, né, de dádivas que Deus nos oferece. Eu destaquei a maior de todas as dádivas, que é Cristo. Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa expressão. O primeiro fragmento que eu quero trazer para você é: nos dá hoje. Esse pão nosso de cada dia, há uma clareza aqui que é necessário que eu e você compreendamos que aqui é um conceito. Que conceito é este? O conceito da dádiva. Um Deus que diariamente, de forma generosa, dadivosa, reparte conosco da sua provisão. Eu quero citar um versículo lá de Lucas, capítulo 11, aliás, 2 versos, 9 e 10, que diz assim: E eu vos digo a vós, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abri-se-lhe-á. Olha que coisa linda, essa expressão está deixando bem claro para nós que eu e você podemos, com certeza, encontrar respostas em Deus. Se eu e você carecermos de uma resposta desse Deus, batendo nesta porta da graça, da compaixão divina, encontraremos. E esse é o caminho da dádiva, um caminho que deve ser percorrido diariamente. Nos dá hoje, a expressão nos dá hoje, eu quero destacar a palavra dar. Dádiva, um Deus que é generoso, um Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia, um Deus que é amor absoluto, um Deus que é bondade plena, oferece para mim e para você o privilégio de sermos agraciados com a sua provisão. Portanto, temos um conceito aqui nessa expressão nos dá hoje, usando em especial o grifo na palavra dar, e o conceito é o conceito da dádiva. No reino de Deus, eu e você somos alcançados todos os dias, abraçados todos os dias, por um Deus generoso e de forma dadivosa, nos alcança com seus favores. O pão é o fruto da terra. O pão é o fruto da terra e do trabalho do homem. E é óbvio que isso aí está claro para todos nós. Mas tem um detalhe, não importa o quanto eu e você venhamos a semear na terra, não importa a qualidade da semente, não importa nem mesmo se a terra vai estar bem adubada, se o clima não for favorável, se não chover, não há colheita. Em outras palavras, há uma via de mão dupla aí nesse processo, em que eu e você fazemos, já tenho afirmado isto, o natural, e Deus, que faz chover, traz o sobrenatural. É do alto que vem a chuva, é do alto que vem as condições climáticas necessárias para que a semente jogada na terra possa germinar e frutificar em abundância. Então, não dá para a gente esquecer que mesmo que a gente tenha participação no processo, o ponto final dessa história é sempre Deus quem dá. É Ele quem determina se teremos não o pão à mesa, se teremos não pão para o nosso espírito, para a nossa alma. Ele é o fator determinante, não é o nosso esforço pessoal. Não estou te convidando a você não fazer nada e ficar de um jeito passivo, esperando Deus realizar todas as coisas. Não é isso, a Bíblia nem te chama para isto. A Bíblia te convida a você ir, por exemplo, estar com a formiga e observá-la e diz, ó preguiçoso, vai ter com a formiga, aprenda com ela a trabalhar, que ela junta no tempo certo, quando chega o momento que ela não pode trabalhar, ela tem a provisão. Mas não podemos esquecer que o convite bíblico jamais é um convite para termos um comportamento humanista, um comportamento centrado no próprio homem, de autossuficiência. Não, pelo contrário. É um lugar em que eu e você temos que ocupar, que é um lugar de equilíbrio, em que fazemos a nossa parte, mas compreendemos o conceito da dádiva, um Deus que nos agracia em todo o tempo com o seu favor. Mas ainda a expressão vai nos trazer uma outra compreensão, que é o conceito da dependência, não só da dádiva, mas da dependência. Se Ele não quiser nos abençoar, nada feito. A grande questão é que Deus é amor. Ele é amor por natureza, Ele é totalmente bom. O caráter de Deus é marcado por essa condição, um Deus misericordioso, compassivo, um Deus que é generoso. Mas é importante entender o que diz lá em Lucas, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Não podemos esperar encontrar algo que não estamos buscando, não podemos esperar receber algo que não estamos solicitando, pedindo. É quando eu peço, isso aqui nos chama a atenção para a oração, o que falamos lá no primeiro princípio dessa série de mensagens, que é a devoção. Quando a gente tem uma dependência do Senhor, a dádiva chega para mim e para você. É lá com o joelho dobrado, com a sua porta fechada, falando em secreto com Deus que te vê em secreto e que te recompensa secretamente, que você vai ser alcançado por esse favor, por essa dádiva de Deus.
princípio da dádiva, ou conceito da dádiva, falei sobre o conceito da dependência, mas também falo sobre o conceito da persistência. O mesmo texto de Lucas vai dizer: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe. Agora, olha o grifo, finalzinho do texto diz: e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Você vai perceber que ele é enfático desde o começo e ele toca no mesmo ponto o tempo todo, no mesmo versículo. A persistência, precisamos insistir, buscar, clamar, depender todos os dias. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É um dia de cada vez, todos os dias da vida, até o fim. É um exercício diário de dependência, é um exercício diário de compreensão do lugar de Deus, que é o lugar de um Deus que é generoso, mas Deus nos convida a assumirmos esse lugar, que é o lugar da dependência. Portanto, pensando nessa expressão, nos dá hoje, temos aqui 3 conceitos: o conceito da dádiva, o conceito da dependência e o conceito da persistência. Não podemos esquecer que Deus está aguardando por mim e por você para termos um caminho de devoção, porque a oração do Pai Nosso tem como máxima uma expectativa de um Deus, e essa expectativa absoluta e inegociável é que você fale com Ele. Portanto, vós orareis. Orar é falar, é conversar. Deus espera que você fale com Ele. O ponto seguinte vai dizer de cada dia. O que significa isto? Temos aqui, nesse conceito da busca, algo para destacar. A busca, como disse agora há pouco, só reafirmando, ela é diária. Você não busca no domingo e pronto, acabou. Você não busca na virada de ano, quando quer receber um novo ano e pronto, acabou. Você não busca quando está numa situação pontual de necessidade. O ponto aqui de partida é compreender que cada dia precisamos depender de Deus e buscá-lo em oração, a fim de que possamos ser alcançados e agraciados com o seu favor. Aí o pão chega à nossa mesa, chega ao nosso coração, chega à nossa alma, chega ao nosso espírito. Um Deus que nos alimenta é Deus de provisão de todas as formas. Mas agora prossigo, já quase finalizando, no último conceito que aparece aqui para mim, que é o conceito da partilha. Olha o que o texto vai dizer aqui: o pão nosso. A gente, infelizmente, tem andado num tipo de fé, eu tenho olhado para isso com atenção, especialmente nas últimas 2 décadas, que eu tenho me dedicado como pastor a cuidar do rebanho de Deus, a olhar com atenção para a palavra, e com isso a gente tem que olhar com atenção para a sociedade na qual estamos inseridos. E há uma ascensão muito importante, tem que ser observada, de um certo modo de viver em que parece que nos tornamos mais egocêntricos do que já éramos por natureza adâmica e pecaminosa. O que importa é o que importa para mim, o que importa para você, e a gente vai vivendo em si mesmados. Mas no reino de Deus, essa oração não é feita no singular. No reino de Deus, essa oração é feita no plural. O pão é nosso. O pronome nosso, no pedido da oração de Jesus aqui, evidencia o quê? Um bem comum, uma dádiva comum. Deus não quer abençoar apenas você e você acredita que você merece. Muitas pessoas têm essa compreensão equivocada, já disse que não há meritocracia humana, a graça divina, e a gente esquece que Deus quer abençoar também o vizinho da direita, da esquerda, quer abençoar o último morador do seu bairro, da rua que você mora, quer abençoar aquele que está lá no seu trabalho, um familiar que você talvez nem se lembre dele mais direito. Deus quer a todos abençoar. O bem é comum. O alimento do qual todos nós temos o direito, e eu penso que esse direito é conquistado por Jesus, lembre-se, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esse direito conquistado por Cristo de trazer para mim, para você, condições para que possamos não somente sobreviver, mas viver abundantemente. Nós temos o dever, como cristãos, como filhos de Deus, como co-herdeiros com Jesus do reino e das benesses do reino, de contribuir para que esse direito de se alimentar seja possível para todos que nos cercam. E isso nos chama a atenção para ter em nós um senso de justiça e um senso de missão. Não faz sentido você ter pão à sua mesa e você comer bem e ter o vizinho da direita e da esquerda que não tem o que comer. Não faz sentido você ter paz na sua alma e Deus alimentando aí a sua alma, e você saber que tem alguém lá no seu trabalho pensando em se matar, largar a esposa, vivendo numa confusão mental, espiritual enorme, e você não faz nada. Não dá para você esperar que Deus alimente seu espírito, e você fala para você mesmo: agora eu sei para onde estou indo.
terei direito à eternidade por meio de Jesus, fui perdoado, e esquecer que tem gente se perdendo todos os dias e que vai com passos largos para o inferno. Se você se calar, ele não conhecerá Jesus, não será capaz de compreender o reino e o evangelho e vai ficar perdido. Nós temos que entender que há aqui uma ideia de comunidade sendo passada nessa oração. O bem é comum. Quem ora, Pai Nosso, entende que essa oração ela é plural, pede no plural, não pede no singular. É um bem comum a todos. Todos podemos ter acesso a esse pão que Deus quer repartir. Pão que alimenta o corpo, pão que alimenta a alma, pão que alimenta o espírito. Falamos aqui sobre as condições, os conceitos, como já falamos agora há pouco, de dependência, isso é importante ser entendido, né? O conceito ali de persistência, temos que fazer esse caminho. E o outro também, mas Deus nos convida a compreender que no reino dele o conceito mais importante é o conceito da partilha. Eu tenho falado que no reino de Deus, nesse reino de Cristo, o convite não é para você reter, é para repartir, não é para possuir, é para compartilhar, porque no final nada temos, o que temos é um empréstimo, somos apenas mordomos do que Deus tem nos dado, a saúde, o trabalho, somos mordomos, por um instante temos, talvez daqui a pouco não mais, a vida passa e temos que ter a capacidade de olhar para trás e ter a consciência de que fomos participantes de um reino generoso, que repartimos aquilo que recebemos. Como diz lá em Atos 2,46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, falando aqui da igreja primitiva, estavam lá no templo orando, buscando a Deus, mas olha o detalhe, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O pão era repartido. Na igreja primitiva, eles oravam no plural e não no singular. A grande questão é que a igreja precisa ter o mesmo comportamento hoje, séculos depois, porque o reino é o mesmo, Cristo é o mesmo, a palavra é a mesma, o evangelho é o mesmo, nada mudou. Muda-se a cultura, a tecnologia, a ciência avançou, a linguagem, muita coisa, mas o princípio básico é o mesmo. Deus é um Deus que é um Pai, não um Pai particular de uma pessoa. Se pudéssemos pensar como Deus Pai de um único só, esse único seria Cristo, porque diz a palavra que Ele é o Filho unigênito. Todos nós fomos adotados por amor, por meio do perdão, pela via de Cristo, o seu sacrifício. Fomos adotados. E, portanto, todos agora temos acesso, por meio do amor de Jesus, a esse benefício do Pai, ao reino dos céus e a tudo que esse reino nos traz de provisão. Que coisa maravilhosa quando entendemos isto, que ao orarmos ao Senhor e falar, Senhor, me traz o pão de cada dia, lembrando, como já afirmei, que o pão aqui não é apenas o pão que alimenta o corpo, mas o pão também que alimenta a alma, alimenta o espírito. E quando você orar assim, depois de ter recebido, fala, Senhor, agora me ensine a repartir, me ensine a ser generoso, me ensine a compartilhar, porque caso contrário, esse reino não fará nenhum sentido. Eu tenho falado, desde o começo da nossa exposição aqui dessa narrativa, quero voltar num ponto lá atrás, que lá no começo, quando o homem experimenta a queda pelo pecado, ele perde algumas coisas, talvez você se recorde, foi bem no começo, a primeira ministração que eu trouxe ao coração da igreja. Eu dizia ali que naquele momento, na queda, o homem ali no Éden, pelo caminho do pecado, perdeu o jardim da comunhão, perdeu a identidade, perdeu a eternidade, perdeu a dignidade, perdeu a intimidade com Deus e perdeu a liberdade. E de todas essas perdas sofridas, eu quero destacar aqui uma coisa importantíssima, a perda da identidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos que entender então como é o caráter de Deus. Deus tem em seu caráter um caráter familiar. Deus é um Deus plural. A própria Trindade nos aponta para isto. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade perfeita que atua de uma forma sincronizada, harmoniosa, amorosa. Não há desentendimento entre os três. A própria figura de Deus é a figura de um Deus que fala de comunidade. E, portanto, quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, nos cria também para sermos parecidos com Ele e, portanto, pensar sempre plural e não singular.
Talvez você diga assim, pastor, mas eu não tenho que pensar em mim, me amar? Sim, é verdade. O amor próprio faz parte do processo de construção do caráter de Deus em nós. A grande questão é que o Evangelho se resume numa máxima, e essa máxima vai para além do amor próprio, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, para que Deus vai ser Deus de provisão para mim e para você? Se tudo que você entender com isto não vai faltar à minha mesa, eu entendi que você compreendeu de forma capenga, de forma insuficiente o princípio aqui do Pai Nosso. É um pão que vem para a nossa mesa, mas um pão que pode ser repartido. Não pode apenas, mas deve ser repartido. Seja o pão da sua alma, a paz que você tem, por exemplo, a sua fé, a sua esperança, seja o pão espiritual, salvação, o privilégio de ser perdoado e ter o privilégio de partir dessa vida algum dia, tendo a certeza de estar com Cristo, ou mesmo o pão que vai à sua mesa alimenta o seu corpo. O pão é para ser repartido. Deus é Deus de provisão, um Deus plural que diz para mim e para você, não vai faltar na sua mesa, não vai faltar no seu coração, não vai faltar na sua alma, não vai faltar no seu espírito. E quando você tiver, reparta, porque no meu reino o que conta é o princípio da generosidade. Deus é amor. Eu quero orar. Nessa oração, queria propor a você fazer comigo 2 caminhos. Primeiro, vamos agradecer, porque Deus tem nos dado o pão de cada dia. No segundo momento, vamos pedir, Senhor, nos ajude a sermos generosos. Não queremos ter pão à nossa mesa que não possa ser repartido, até porque o bem que recebemos é um bem comum. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, sou grato a Ti pelo privilégio da Tua palavra e pela instrução que essa palavra nos traz. Quero Te agradecer, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor foi e continua sendo Deus de provisão. Abraão sabia o que estava falando quando disse, Deus proverá. E é verdade, não só proveu o Cordeiro que nos salvou, que é Cristo, mas provê para nós todos os dias tudo o que decorre do sacrifício de Jesus. Pão à mesa, paz para a alma, perdão para os nossos pecados, vida eterna. O Senhor tem nos dado tudo o que precisamos e para além daquilo que nós merecemos. E te pedimos, Pai, que cada dia esse pão continue chegando à nossa mesa, mas que mais do que isto, o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos a experiência da generosidade, compartilharmos, repartirmos, porque o que temos não é somente para mim e para o meu irmão, é para todos nós. É um pão que é repartido, é um bem comum, porque o Pai é nosso, o pão também é nosso. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra tenha falado ao seu coração, mesmo de forma breve, objetiva, mas Deus tenha falado contigo por essa expressão bíblica. A orar, hoje à noite, te sugiro orar, inclusive a oração do Pai Nosso, fala, Senhor, me ajude a confiar que o Senhor vai trazer para a minha mesa o que eu preciso, que vai trazer para o meu coração o que eu preciso, vai trazer para o meu espírito o que eu preciso, mas me ajude também a ser desafiado pelo Senhor, a compartilhar o que eu irei receber e o que já tenho recebido. Bom, estamos encerrando essa celebração, quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da nossa igreja, Primeira Igreja Batista. Eu sei que essa palavra tem alcançado a muitos e aonde essa palavra chegou, o meu desejo é que Deus tenha falado profundamente no seu coração. Lembrando que temos caminhado, por enquanto, pelo menos dentro desse mês de setembro ainda, nesse formato de 2 transmissões online. Uma hoje, que acabamos de transmitir, domingo próximo pela manhã, às 10 da manhã, e à noite, nosso culto presencial, também com transmissão simultânea pela internet, Facebook e YouTube. Estamos planejando como igreja, se tudo der certo, iremos também abrir mais uma celebração, será quarta-feira à noite, no mês de outubro. Que Deus nos ajude, que Deus te dê uma noite abençoada na presença dEle, te cubra com seu favor e que Ele seja sempre o Deus da sua provisão. Amém.